Olá! Nessa aula eu quero conversar com vocês sobre uma equação diferencial ordinária de primeira ordem, bem interessante, que a priori ela parece não se encaixar como uma EDO linear, mas ela vai ser solucionada pelo método da solução de EDOs lineares, tá bom? A EDO que nós temos é y ln de y, que multiplica dx, mais x menos ln de y, que multiplica dy, igual a zero. Uma coisa que nós temos que observar de saída é o seguinte: não dá para você transformar, né, não dá para você manipular essa EDO de forma que ela vire uma EDO separável, né, por causa dessa soma, ok? Você dividir tudo aqui vai ficar mais complicado, né? O seu dy está multiplicando essa variável x, e aí vai ficar complicado de você tentar manipular. Então, nesse caso, considerar ela como separável, não acredito que seja uma boa opção, tá? Da mesma forma, trabalhar com ela como se ela fosse uma EDO exata também, creio que não seria assim tão interessante, porque de cara você percebe que, se você considerar que esse é o seu M e esse é o seu N, né? Então, as derivadas parciais aqui, né? A derivada parcial de M com relação a Y vai ser claramente diferente da derivada parcial de N com relação a X. Aqui vai ser 1 e aqui vai ser, a gente vai ter que aplicar a regra do produto e tal, enfim. Vai ficar bem diferente, mesmo se você considerar de uma forma diferente aqui, que essa seria a nossa variável independente e o x a nossa variável dependente. Aí trocaria o m com o n, mas ainda assim, né, ficaria diferente, porque aí a nossa derivada parcial, nesse caso, seria zero, tá? Então, também creio que, assim como separável não era uma boa opção, exata também não, tá? Mas aí você pergunta para mim o seguinte: falou que ela vai ser linear, né? Mas tá meio estranho isso aí. Tá meio difícil de enxergar ela como uma EDO linear, né? Aqui porque geralmente, né, a gente pensa no y como sendo a variável dependente, aí você tem um logaritmo aqui, né, um ln, y que multiplica ln, altas, digamos assim, um altíssimo nível de não linearidade. Mas em contrapartida, se você olhar para a variável x, aqui está tranquilo, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos considerar x como variável dependente de y, tá? Então, para nós agora, ao invés de termos dy, dx, nós vamos trabalhar com uma equação na forma dx dy, tá? Pode parecer estranho, mas é uma forma interessante da gente trabalhar com essa equação diferencial. Bom, então vamos trabalhar, né? Vamos ver o que vai acontecer. Então, considerando isso, eu vou dividir toda a minha EDO por dy, né? Então, eu vou ficar com y ln de x dx dy mais x menos ln de y igual a zero. Então, agora pensa o seguinte: vamos, para que eu encaixe ela mesmo na forma canônica de uma EDO de primeira ordem linear, o coeficiente da primeira derivada tem que ser igual a 1. Opa, só arrumar aqui é ln de y, né? Então, a gente precisa dividir toda essa equação por y ln de y. Então, a gente vai ficar com derivada de x, né, mais x sobre y ln de y menos ln de y sobre y ln de y igual a zero. Aqui o ln de y multiplica e divide, a gente vai simplificar, ok? O que vai me levar na equação derivada de x mais, aqui eu vou separar só para a gente enxergar, y ln de y vezes x igual, aqui ficou 1 sobre y, vou passar para o outro lado, né, o sinal inverte, então fica mais 1 sobre y. Então perceba o seguinte: você tem derivada de x, um coeficiente que depende apenas de y vezes a sua variável dependente, mais uma função, né, um termo aqui igualado a um termo que depende apenas de x. Ok?
Então, essa daqui é uma EDO linear, tá bom? Então, agora nós conseguimos, então, por manipulação algébrica, pegar essa equação e transformá-la numa EDO linear. E é isso que nós vamos resolver. Agora, como que a gente resolve isso? Bom, agora a gente precisa encontrar aí o fator integrante, nesse caso, né? Ok? Que seria a integral de 1 sobre y ln de y dy. Tá ok? Que você pode escrever como integral de 1 sobre y vezes 1 sobre ln de y dy. E aí você percebe o seguinte, você aqui pode fazer uma mudança de variável simples, né? Você vai chamar v de ln de y, então dv 1 sobre y dy. Então, ó, 1 sobre y dy é o dv. Então, essa integral ela vai ficar basicamente como a integral de 1 sobre v dv. Tá? Então, nós teremos ln do módulo de v. Como a gente está buscando o fator integrante, a gente não precisa se preocupar com a constante. Tá? Ou seja, isso vai ser o ln do módulo do ln de y, né? Um belo fator integrante aqui, hein? Bom, então, para que a gente tenha agora o termo que eu vou ter que multiplicar nessa EDO de forma que eu consiga resolvê-la, é a exponencial desse fator integrante. Então, eu vou calcular aqui no cantinho, lembrando que isso aqui é só um rascunho, tá? Daqui a pouco a gente vai resolver ela, a gente vai organizar essas ideias. Então, aqui eu percebo que eu estou no caminho certo, ó. A equação vai me levando para o caminho que eu tenho que seguir. Então, aqui a hora que eu pegar e elevado ao ln do ln de y, né? Isso vai ser simplesmente ln de y, tá? Então, basta que eu multiplique ln de y nessa equação que eu vou conseguir resolver ela. Será? Vamos investigar um pouquinho mais antes da gente escrever, né? Vamos rascunhar um pouquinho mais. Então, ó, nós encontramos que essa equação pode ser escrita desse jeito aqui nos nossos rascunhos. Então, agora nós vamos multiplicar o que nós encontramos lá como nosso fator integrante, que é ln de y, né, vezes a derivada mais... a hora que multiplicar ln de y vai sobrar apenas 1 sobre y vezes x igual ao ln de y sobre y. Ok? Bom, então observe o seguinte, esse pedaço aqui é basicamente a derivada de ln de y vezes x, né? A regra do produto. Aqui a gente conserva o primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Tá aí. Então isso é igual a ln de y sobre y. Ou seja, a minha solução x sobre y, ela vai ser basicamente o ln de y elevado a menos 1, que multiplica a integral do ln de y sobre y dy mais uma constante, né? Então, isso aqui vai estar multiplicando tudo, inclusive a constante. Tá? Então, essa vai ser a nossa solução. Então, eu consigo, através desse método, encontrar essa solução. Lembrando, rascunhamos aqui uma solução, encontramos um método de resolver essa equação diferencial. Obviamente, não é a única forma de resolvê-la, mas é um método que nós encontramos. Agora, vamos deixar esse rascunho de lado, vamos escrever essa solução de uma forma bem organizada. Então, ó, a equação, tomando x como variável dependente, pode ser escrita do seguinte modo: derivada de x igual, derivada de x mais 1 sobre y ln de y vezes x. Então, esse pedaço aqui depende apenas da variável independente e esse também depende apenas em termos da variável dependente. Então, você tem aqui ela na forma canônica
da EDO linear de primeira ordem. Então aí, para resolver, o que você vai fazer? Você vai achar um fator integrante que vai ser ln de y. Então aqui, desculpa, tem um errinho aqui, é u de y, tá? Então, essa equação possui um fator integrante dado por u de y, ln de y. Daí, multiplicando ele na EDO, nós vamos encontrar que x vezes ln de y é igual à integral do ln de y sobre y, que nós vamos encontrar como meio do ln ao quadrado de y mais uma constante. Então, esse x ln de y vai ser igual a esse termo, tá? Para resolver essa integral, é muito parecido com o que nós resolvemos lá no nosso rascunho, ok? Basicamente, é você considerar v de novo como ln de y, e aí você sabe que o seu dv é igual a 1 sobre y dy. Né? O 1 sobre y dy está aqui. Agora, o que é que acontecia? Lá no nosso fator integrante, esse ln estava no denominador. Agora ele está no numerador. Então, essa integral basicamente vira a integral de v dv, ou seja, v ao quadrado sobre 2 mais essa constante. Tá bom? Como o nosso v é ln de y, então ln ao quadrado de y sobre 2, ou seja, meio ln ao quadrado de y mais uma constante, que é igual a x ln de y. Então agora basta você passar esse ln dividindo, né, do outro lado, que nos leva à solução geral implícita, multiplicando aquele 2 que estava aqui, né, o meio, passei ele para o outro lado como 2, e aí o k, né, aqui seria o equivalente, né, a essa transformação, tá bom? Aqui o c é o equivalente a essa transformação para o k. Perceba que se você quiser uma solução explícita, aqui você consegue, ó, x de y é igual a ln ao quadrado de y sobre 2 ln de y mais c dividido por 2 ln de y. Né? Aqui você vai simplificar o quadrado com esse ln, então você vai ficar com ln de y sobre 2, ou seja, o meio ln de y, mais c sobre 2 é k, então você vai ficar com k sobre o ln de y. Tá bom? Então aí seria também essa daqui a sua solução geral explícita. Tá? Agora, nós temos aí uma equação que envolve polinômios, né, em duas variáveis, x e y. Lembrando que nesse caso, para nós, x vai ser variável independente e y variável dependente, tá bom? Então agora, como que nós vamos trabalhar? Nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma análise preliminar dessa equação, vamos tentar encaixar ela em algum modo de solução que a gente conheça, né? Vamos rascunhar aqui alguma coisa da solução e depois vamos escrever a solução de uma forma bem organizada. Então, primeiramente, vamos lá, vamos observar algumas coisas. A primeira coisa que a gente pode observar é que essa equação não vai ser linear, por causa de algumas características específicas aqui, né, quanto à nossa variável dependente, ok? Nesse caso, além dela estar ao quadrado, ela ainda vai estar multiplicando a nossa derivada, né, de y. Então ela não é linear, então esse não vai ser o método que nós vamos trabalhar. Outra coisa é que a gente não vai conseguir, de uma forma simples e prática, colocar numa manipulação algébrica essa equação de uma forma que ela seja separável, tá? Perceba que se você manipular algebricamente essa equação, né, passando todo esse termo para o lado direito e depois dividindo, você não vai conseguir aí separar as suas variáveis. Então, essa equação também a gente pode afirmar que não é separável, ok? A gente então sobrou com a verificação se ela é uma EDO exata, né? Será que ela é uma EDO exata? Bom, para a gente trabalhar com a EDO exata, a gente tem que lembrar que este termo que acompanha o dx é o nosso m de xy.
E o nosso termo que acompanha o dy é o nosso n de xy, tá? Então perceba o seguinte, se ela for exata, então a derivada parcial de m com relação a y tem que ser igual à derivada parcial de n com relação a x. Ok? Vou fazer esse x aqui que está meio difícil de fazer. Pronto, agora ficou melhor. Ok? Qual que é a derivada parcial de m com relação a y? Bom, aqui nós teremos então 12 x ao cubo y quadrado menos 2x. Ok? Então, derivando aqui para y. Qual que vai ser a nossa derivada de n com relação a x? 4 vezes 3, 12. Então, 12 é x ao cubo y quadrado menos 2x, que de fato são o mesmo termo. Então, essa EDO é exata. Ótimo! Então, eu sei como resolver, né? Como que nós vamos resolver? Bom, se ela é exata, então eu sei que existe uma função de duas variáveis psi de xy, que igual a c, né, vai ser solução implícita da minha DO. Tá? Além disso, eu posso garantir sobre essa psi que a derivada dela com relação a y é igual a n, né? E que a derivada parcial dela com relação a x vai ser igual a m. Tá bom? Eu sei, então, que essa minha psi de xy vai ser igual à integral de n xy com relação a y mais uma função de x. Ok? Então, se você for olhar, então você vai precisar da integral de 3x à quarta y quadrado menos x quadrado dy, né, mais essa f de x. Ok? Se você for integrar, você vai encontrar o quê? Com relação a y, você vai encontrar x à quarta y ao cubo, porque aqui ficaria y ao cubo sobre 3, que simplifica com esse 3, menos x ao quadrado y mais f de x. Agora, basta só você encontrar esse f de x. Ora, como que eu vou encontrar esse f de x? Bom, nós encontramos, então, que essa é a minha psi, falta encontrar esse f de x. Eu sei que essa função, então, derivada com relação a x, basta derivar. Vamos ficar com 4x ao cubo y ao cubo menos 2xy mais a derivada de x. Né? Só que eu sei também que isso tem que ser igual ao m de xy. Né? Que nesse caso, para mim, é exatamente essa parcela, né? Que é 4x ao cubo y ao cubo menos 2xy. O que isso significa para mim? Que nessa igualdade eu vou simplificando, né, essas parcelas. Então, isso significa que o f' de x é igual a zero, ou seja, essa minha parcela, né, que seria dependente apenas de x, é uma constante. Então, eu consigo encontrar que essa minha psi de xy é x à quarta y ao cubo menos x quadrado y mais uma constante. Né? E aí, ela igualada a uma outra constante me dá a solução implícita dessa equação diferencial. Né? Então, essa daqui seria a nossa solução geral implícita. Ok? Isso é só um rascunho. Tá? A gente viu, deu exata,
utilizamos o método da EDO exata e encontramos a nossa solução. Apenas um rascunho, vamos agora escrever isso de uma forma mais organizada e elegante, geralmente como os livros fazem. Bom, observe então que a derivada parcial de m com relação a y é igual à derivada parcial de n com relação a x, né? Que é igual a 12x ao cubo y quadrado menos 2x. E esse fato nos garante que essa é uma equação diferencial exata, né? Logo, a gente sabe que vai existir uma função π de xy, tal que π de xy igual a uma constante, é uma solução implícita da EDO, e eu posso garantir para você que a derivada parcial de π com relação a x é igual ao m de xy, e derivada parcial de π com relação a y é igual ao n de xy. Tá? Exatamente o que a gente tinha no nosso rascunho. Então, toda aquela conta que a gente fez, aquela análise que a gente fez, virou este parágrafo, tá bom? E aí, a gente vai integrar da mesma forma que a gente fez no nosso rascunho, daí encontramos que a nossa π é exatamente x à quarta y ao cubo menos x ao quadrado y, da mesma forma que a gente tinha encontrado antes. Ou seja, x ao cubo, y ao cubo, menos x ao quadrado, y é igual a uma constante. Aí você pergunta para mim, mas por que você não pôs a constante aqui? Né? Porque, lembra que eu comentei que você ia somar uma outra constante? Então você ficaria com c mais k, por exemplo. Tá? E isso daqui é uma constante. Tá? Constante genérica, eu posso escrevê-la como c, não tem problema. Tá bom? Então, por isso que a gente não colocou aqui, tá? Porque a gente já ia ter que fazer esse ajuste aqui mesmo, tá bom? Então, essa é a solução geral implícita da nossa equação. Então, era isso que eu queria conversar com vocês nesse exercício. Como a gente faz sempre, uma análise do exercício, depois como escrevê-lo devidamente, né? Perceba que aqui a gente deixou todo aquele cálculo das integrais, né? Do slide anterior até esse passo. Aqui tem todas aquela integração, né, que a gente usou antes para encontrar a π de xy, tá? Então aqui vamos olhar a nossa equação. Primeiro, a gente tem uma estrutura que me leva a verificar se essa EDO é uma EDO exata, mas olhando aqui de saída, você já tem uma ideia do seguinte, que primeiro, essa EDO não é linear. Então, a linearidade já não é uma possibilidade para resolvê-la, né, por causa desse termo quadrado e também por causa da variável dependente multiplicando dy. Lembrando que aqui nós vamos dividir toda a nossa equação por dx, né, e aí a gente vai ficar que aqui vai ter o nosso dy dx. Então, para que a minha EDO seja linear, você não pode ter um termo da variável dependente multiplicando a derivada na minha equação. Então, não é linear, então isso daí eu já vou descartando, né, é algo importante para mim. Uma outra coisa que vai ser importante para mim é que dificilmente eu vou conseguir transformar essa EDO, manipular algebricamente de forma com que essa EDO se torne uma EDO separável, tá? Isso vai ser bem complicado de se fazer, né, por causa das parcelas que estarão aqui nesse termo, e aí depois a hora que a gente tentar passar esse termo dividindo, né, e aí tentar trabalhar com ele, vai ser um pouco complicado de você conseguir separar as variáveis. Então, a priori também, eu vou estabelecer aqui que é como se ela não fosse separável, porque essa não é uma estratégia interessante para mim nesse momento, tá? Depois eu posso até vir tentar mexer um pouco, manipular um pouco algebricamente essa equação para tentar encaixar, mas a priori eu acho que não vai ser assim que vai acontecer. Outra coisa que a gente pode tentar entender de saída é o seguinte: se a gente for tentar encaixar ela como uma EDO exata, isso aqui seria o nosso m de xy, né? E esse daqui seria o nosso n de xy, tá? Então a gente sabe que para a EDO ser exata, a gente precisaria encontrar que a derivada parcial de m com relação a y teria que ser igual à derivada parcial
de n com relação a x. Essa de n com relação a x é muito fácil, né? Isso seria y, ok? Já a derivada parcial de m com relação a y seria igual a x menos 2y, ok? Então a gente chegaria que elas são diferentes, então ela não é exata, ok? Além disso, pela natureza aí do m de xy e do n de xy, eu acho que vai ser complicado você encontrar um fator integrante que dependa apenas de x ou que dependa apenas de y. Lembrando que fatores integrantes fora desse padrão são complexos de ser encontrados e geralmente são encontrados em casos particulares, tá? Então nós não vamos dar enfoque nisso nesse momento. Sobrou para a gente trabalhar de novo com aquelas outras três possibilidades que são mais específicas, né? São Bernoulli, Riccati e homogênea, tá? Eu já vou descartar aqui, apesar da gente ter esse y quadrado, toda essa estrutura aqui polinomial, eu já vou descartar Bernoulli, tá? E por consequência também Riccati, que são modelos, que são tipos de equações que têm uma especificidade muito grande em sua estrutura. Mas eu acho que se a gente tentar trabalhar essa EDO como uma EDO homogênea, a gente vai ter sucesso, tá? Até pela própria natureza dessa equação diferencial. Então vamos tentar trabalhar nesse caminho. Olha só, o que nós vamos fazer agora? A primeira coisa que nós vamos fazer é escrever essa equação assim, ó. X ao quadrado mais xy menos y quadrado menos xy derivada de y para a variável x igual a zero. Ou seja, eu dividi ela toda por dx. Qual é a minha ideia? A minha ideia, então, ela sendo homogênea, é eu trabalhar aquela mudança de variável u igual a y sobre x, né? Porque aí eu sei que o meu y é igual a u vezes x, né? E eu ainda sei que o meu dy dx, né, a minha derivada, vai ser igual a x derivada de u mais u, né, que seria u vezes a derivada de x, que é 1. Tá bom? Então, o meu objetivo é conseguir fazer essa mudança de variável. Então, eu venho aqui na minha equação e olho que o termo de maior grau que eu tenho para o y é quadrado. Então, a minha ideia é, vou dividir tudo por x ao quadrado, porque aí esse termo de maior grau vai ficar y sobre x ao quadrado e eu já consigo fazer a mudança de variável, tá? Então, quando você dividir tudo por x ao quadrado, você vai ficar com o seguinte: x ao quadrado dividido por x ao quadrado, 1, né? Y vezes x dividido por x ao quadrado fica y sobre x, menos y ao quadrado sobre x ao quadrado, menos x vezes y dividido por x ao quadrado, é o mesmo caso dessa parcela, você vai ficar com y sobre x, derivada de y para x igual a zero. Então agora você vem e troca tudo, né? Todos os que são y sobre x nós vamos chamar de u, né? Então aqui você ficou com 1 mais u menos u ao quadrado menos u, que vai multiplicar a substituição do dy dx. Então, x é du dx mais u. Ok? Isso tudo igual a zero. Tá? Então, observe o que vai acontecer. Agora a gente vai poder fazer, né, você vai poder fazer essa distributiva, né? E aí nós ficaremos com 1 mais u menos 2u quadrado, por causa desse u quadrado que vai multiplicar com esse u menos u que vai multiplicar com o quadrado, então vai ficar com menos u ao quadrado. Ele é termo independente, vou agrupar ele com esse daqui, né? E aí nós ficamos com menos u vezes x, derivada de u igual a zero, ok? Bom, agora nós temos uma EDO separável, 1 mais u menos 2u quadrado igual a u vezes x, derivada de u, ok? Então agora é só a gente separar, lembrando que o du e o dx, quando você separa as variáveis, tem que ficar no numerador. Então, esse dx vai ter que passar para cá, né? E o x para baixo, logicamente, esse termo, esse polinômio de segundo grau em u, vai ter que passar para o outro lado, na parte de baixo. Nós ficaremos então com o seguinte: nós ficaremos com dx sobre x igual a u sobre 1 mais u
menos 2u² du. E aí, você tem uma EDO separável, ou seja, para resolvê-la basta integrar em ambos os lados, tá? O que nós fizemos? Um rascunho, né? Como sempre, a gente está pensando sobre a questão, a gente partiu da primeira análise, tentando enxergar como que a gente vai encaixar essas coisas, qual método melhor se encaixa nesse nosso caso, tá bom? Percebemos que a gente consegue resolver ela pela técnica da EDO homogênea. Essa EDO é uma EDO homogênea de primeira ordem, tá? E aí nós vamos atacar ela então com essa estratégia. É a única que existe? Não, você poderia fazer de alguma outra forma também. Lembro a vocês que dificilmente existe uma única forma de se resolver um problema, tá bom? Então agora nós vamos pegar esse nosso rascunho, deixar de lado e vamos através dele criar a nossa solução escrita de uma forma organizada. Então, ó, vamos lá. O que nós fizemos? A primeira coisa, dividindo a equação por x² dx, obtemos. Por que fazemos isso? Para que a gente já faça aquelas duas divisões que a gente fez no início de uma vez só, que é dividir por x², primeiro por dx e depois por x², né? Para que ele saia daqui e venha para cá, tá? Opa, aqui é x, né? Dx, tá bom? E o x² por causa do que eu já expliquei antes, né? Por causa do termo y². Então estamos escrevendo ali a partir do nosso rascunho, né? Então, primeira coisa, dividindo a equação por x² dx, a gente obtém essa relação, tá? Então agora a gente vai usar a mudança de variável, y igual a u vezes x, né? Lembrando que, por consequência, u é igual a y sobre x, né? E que derivada de y é igual a x derivada de u mais u, ok? Só lembrando, estava no nosso rascunho. Então agora nós escrevemos o seguinte: utilizando a mudança de variáveis y igual a u vezes x, né, a gente transforma essa equação agora em 1 mais u menos u² menos u que multiplica u mais x du dx, ok? Então a partir daí, ela vai nos levar numa EDO separável, né? Então a gente já enxergou como que a gente chega nessa EDO separável que a gente já fez direto. E aqui basta você integrar em ambos os lados, né? A integral, nesse caso, a integral de 1 sobre x dx é a clássica ln do módulo de x mais uma constante. Lembrando que a gente coloca a constante na variável independente, tá bom? E essa daqui, eu não vou entrar nos detalhes dela não, mas essa integral você vai usar integração por frações parciais, tá bom? Você vai usar integração por frações parciais e aí nós vamos chegar, né, a partir desse momento a gente não tinha feito no nosso rascunho e aí, utilizando técnicas de cálculo, a gente consegue chegar na solução geral implícita dessa EDO, que é menos ln de 2u mais 1 dividido por 6, menos o ln de u menos 1 dividido por 3, igual ao ln do módulo de x mais c. Tá bom? Lembrando que integração por frações parciais, em geral, nos dá soluções, né, nos dá integrais dessa forma, né? Muito provavelmente você dividiu, né, esse termo como sendo uma constante dividido por 2u mais 1, mais uma outra constante dividido por u menos 1, tá? Mas acho interessante vocês resolverem aí para relembrar as coisas lá do início do estudo do cálculo, ok? Bom, mas ainda não terminamos, por quê? Porque a nossa variável dependente ela é dada em y, então nós não podemos dar a nossa solução implícita geral, né, em u. Então aí agora nós vamos fazer a substituição, lembrando que y sobre x é igual a u, a gente tem que a nossa solução implícita, então, do problema, lembrando que nesse caso é uma solução geral implícita, tá? Ela então vai ser dada por menos ln de 2y sobre x mais 1 dividido por 6, menos o ln de y sobre x menos 1 dividido por 3 igual a ln do módulo de x mais c, que acredito que a gente não vai ter muito ganho aí tentando encontrar uma solução explícita, tá? Então, para nós, a solução implícita já está bastando, ok? Então era isso que eu queria falar com vocês nesse exercício.
Nesse exercício, nós queremos resolver essa equação diferencial de primeira ordem que está aí, x que multiplica a primeira derivada de y com relação a x, menos y igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Essa é uma equação diferencial interessante, porque você poderia tentar trabalhar com ela, tentando encaixar em alguma das técnicas que a gente conhece mais famosas. Por exemplo, você poderia tentar perceber se ela é uma equação diferencial separável, mas a forma com que essa raiz quadrada está colocada, né, com a nossa variável dependente muito bem amarrada com a nossa variável independente, vai ficar um pouco complicado de você separar essas variáveis, tá bom? Lembrando que um dos erros mais comuns que vocês cometem nesses casos é falar que isso é igual a raiz de x quadrado mais a raiz de y ao quadrado, tá bom? Sempre que eu menciono isso, alguns riem, mas é fato. Quase sempre isso acontece em provas e né, avaliações, enfim. E isso não pode ser feito. Realmente na hora do desespero essas coisas acontecem. Uma outra tentativa é enxergar se ela é aqui uma equação diferencial linear, né, de primeira ordem, porque você tem apenas uma função de x multiplicando a primeira derivada, você tem uma constante aqui multiplicando a variável dependente, só que aqui, onde você precisaria ter apenas uma função de x, né, você tem uma função de xy, tá? E aqui também você tem um termo não linear para o y, além do fato dele estar dentro da raiz quadrada, tá bom? Então você já sabe o seguinte: 1 não é separável a priori, 2 não é linear. Então a gente vai tentando encaixar nisso. A terceira é você se perguntar se ela é exata, né? Para que ela seja exata, você vai ter que enxergar aí algumas particularidades. Por exemplo, você vai precisar observar e você vai ter que reescrever a sua equação como sendo menos raiz de x quadrado mais y quadrado menos y mais x dy dx igual a zero, né? Então você tem aqui um termo separado e o outro termo multiplicando o dy dx. A gente costuma chamar esse termo de m de xy e esse termo que está multiplicando a derivada a gente chama de n de xy. Para que a minha EDO seja exata, nós precisamos que a derivada parcial de m com relação a y seja igual à derivada parcial de n com relação a x. Tá? Bom, aqui claramente a gente não vai ter isso, né? Porque você vai ter uma derivada aqui que vai gerar qualquer impossibilidade de você ter uma igualdade. Porque a derivada parcial de n com relação a x é 1. Né? Aqui, obviamente, vai ser diferente de 1. Né? Mesmo se você tivesse só esse termo, menos y, aqui seria menos 1, já seria diferente. Tá bom? Então, muito provavelmente, essa EDO não é separável. E pela natureza dessa m e, consequentemente, da derivada parcial de m com relação a y, e da própria m e da n, eu acho que vai ser complicado de você encontrar um fator integrante que torne essa EDO exata, tá? Não estou dizendo que não é possível, né? Sempre existe mais de uma forma de você resolver problemas de matemática, em especial problemas de equações diferenciais, tá? Mas, a priori, eu vou considerar que essa EDO não é exata e tentar encontrar um fator integrante para ela não é uma boa estratégia, ok? Bom, então, sobraram aqui para nós algumas possibilidades. Geralmente a gente tenta essas três que são as mais... A gente tem técnicas bem definidas para resolver. Então, sobrou aqui para nós algumas possibilidades de modelos de equações diferenciais que a gente tem técnicas de solução. Né? Você pode investigar se ela é homogênea, de Bernoulli, ou até mesmo se ela é uma EDO de Riccati, tá? Bom, como a EDO de Riccati recai numa EDO de Bernoulli, né, eu vou considerar o seguinte: ela não tem as características básicas de uma EDO de Bernoulli, tá? Então, nesse caso, a gente não vai trabalhar, né? Ela também não tem a estrutura básica lá, né, uma estrutura polinomial, né, para a gente encaixar como EDO de Riccati, tá?
Então, vamos tentar enxergar ela aqui como uma EDO homogênea, tá bom? Se não for, se a gente não conseguir tentar, se a gente não conseguir trabalhar com ela como EDO homogênea, nós vamos precisar, então, trabalhar, tentar encontrar aí uma substituição diferente da substituição que a gente já faz em EDOs homogêneas, que tem uma substituição específica, tá bom? Bom, então aí o que nós vamos fazer agora? Vamos trabalhar um pouquinho aqui nela. Para que a minha EDO seja homogênea, eu preciso ter uma fração aí, né, y sobre x, tá? Eu vou começar com essa motivação aqui. Aqui dentro eu posso dividir tudo, né? Eu posso colocar, eu posso colocar o x ao quadrado em evidência, né? Então nós ficaremos com raiz de x quadrado 1 mais y quadrado sobre x quadrado, ok? Tá bom? E aí eu vou tirar esse x quadrado somente como x, né? Vou tomar essa licença aí, não vou me preocupar muito com o módulo nesse momento, tá? Então ficaria x raiz de 1 mais. Isso aqui, y quadrado sobre x quadrado, eu posso escrever como y sobre x ao quadrado, ok? Fechou a raiz. Perceba que aqui eu tenho aquele termo 1 sobre x que geralmente caracteriza as EDOs homogêneas, tá bom? Então agora eu posso vir aqui nessa minha EDO inteira e escrever ela como x derivada de y, né, para x menos y igual a x que multiplica a raiz de 1 mais y sobre x ao quadrado, ok? Bom, o que eu preciso para encaixar ela como uma EDO homogênea? Eu preciso que essa variável y esteja sobre x. Então basta eu dividir toda a minha equação por x, né? Então dividindo toda a minha equação por x, eu vou ficar com dy dx menos y sobre x. Dividiu por x, esse x sumiu. Raiz de 1 mais y sobre x ao quadrado. Ok? Então perceba que agora eu posso falar que aqui está em termos, né, de y sobre x e aqui também. Então eu vou poder fazer a seguinte mudança de variável, u igual a y sobre x, né? Ou seja, em outras palavras, eu estou falando que y vai ser igual a u vezes x, tá bom? Daqui, agora, eu vou fazer o seguinte. Esse termo nós sabemos que ele vai ser u, e esse termo que está aqui dentro, nós sabemos também que ele vai ser u, tá? Falta, então, eu substituir o meu dy dx. Para isso, eu vou usar essa relação e vou derivar, né? Então, para x, então dy dx é igual a... Aqui você tem um produto de funções de x, tá? O u depende de x e, obviamente, está multiplicado pela função identidade aí, né? f de x igual a x. Então, aqui eu preciso usar a regra do produto, né? Derivada do primeiro vezes o segundo, então eu vou ficar com x que multiplica derivada de u, né? Mais o primeiro vezes a derivada do segundo, então u vezes a derivada de x, que é 1. Tá bom? Então, no lugar desse dy dx, eu vou colocar isso que eu acabei de encontrar. Então, a nossa equação agora vai ficar da seguinte forma. X derivada de u mais u, esse pedaço nosso dy dx, menos u, que é esse pedaço, igual a raiz de 1 mais u ao quadrado. Ok? Aqui você vai simplificar, né? Porque você está subtraindo u dele mesmo. Então, você vai ficar com x du dx igual a raiz de 1 mais u ao quadrado. Ok? Que tipo de equação é essa? Uma equação separável, né? Então, eu consegui enxergar que essa EDO é sim uma EDO homogênea e ela vai converter para mim numa EDO separável, né? Que vai me dar du sobre
raiz de 1 mais u ao quadrado igual a dx sobre x. Tá bom? Então agora é só integrar em ambos os lados. O que nós fizemos? Nós analisamos o nosso problema, né? Então nós investigamos aí qual seria o melhor método de solução para essa equação, sempre lembrando que nunca existe apenas um método de solução, né? Encaixamos ela naquela substituição de EDOs homogêneas e recaímos aqui numa EDO separável, ok? Isso são rascunhos. Agora nós vamos pegar esse rascunho e vamos organizar numa solução bem organizada. Então aí nós vamos colocar agora os nossos rascunhos do lado e vamos escrever da seguinte maneira. A gente pode reescrever a equação desta forma. Perceba que foi exatamente o que eu tinha observado antes, né? A gente vai colocar o x ao quadrado em evidência na nossa raiz. E vamos tirar ele da raiz, né? E aí a gente vai dividir a equação por x, a gente vai obter essa equação que está aí, que era a mesma equação que a gente tinha obtido no nosso rascunho. Então perceba como estamos pegando aquele rascunho anterior e escrevendo a nossa solução. Ok? Bom, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a substituição. Lembra? Nós vamos pegar u igual a y sobre x, né? Ou seja, nós vamos pegar u vezes x igual a u, né? Então, como eu vou mudar a variável dependente, eu não posso ter o dy dx. Eu preciso que essa derivada esteja escrita agora na minha nova variável dependente. Então, aí nós vamos usar a derivação e perceber que dy dx, né, ou seja, a derivada de y com relação a x, é a derivada desse produto, que vai ser x du dx mais u, tá bom? Então agora no lugar desse dy dx vai vir esse x du dx mais u. No lugar de y sobre x a gente vai colocar os u's, né? Então aí, continuando a nossa solução, nós vamos utilizar a substituição que eu falei e vamos então agora cair nessa equação, né? Porque aí aqueles u's vão simplificar, né? E agora a gente recai nessa equação separável, né? Essa daqui é uma EDO separável. E EDO separáveis eu sei resolver, né? Como? Nós vamos integrar em ambos os lados. Perceba que as duas integrais, né, tanto a do lado esquerdo quanto a do lado direito, são tabeladas. Do lado direito, a clássica ln do módulo de x, aqui a gente coloca o mais c na variável independente. E essa daqui, ela é tabelada como o arco seno hiperbólico de u, tá? É uma integral tabelada. Se você tiver uma boa integral, uma boa tabela de integrais, essa integral vai estar lá, tá ok? Então aí, nós integrando em ambos os lados da equação encontramos a solução implícita como sendo arco seno de u igual a ln do módulo de x mais c. E obviamente eu consigo encontrar agora uma solução explícita geral dessa minha equação. Basta fazer agora a composição em ambos os lados pelo seno hiperbólico, né? Seno hiperbólico composta com arco seno hiperbólico dá a função identidade porque elas são funções inversas. Então você vai ficar com u igual ao seno hiperbólico do ln do módulo de x mais c. Tá bom? Só que eu tenho um problema, né? Essa minha solução está dada na variável u. Lembra que u é igual a y sobre x? Então eu preciso trocar porque eu preciso dar a minha solução na minha variável dependente original, tá? Então, substituindo, né? O que vai acontecer aqui? Você vai ficar com y igual a, o u não era y sobre x, então você vai passar esse x agora multiplicando seno hiperbólico do ln do módulo de x mais c, ok? Que é exatamente o que nós temos aqui embaixo, e assim resolvemos o nosso problema. Olá, então queremos resolver essa equação diferencial que está aí, ó, uma equação diferencial de primeira ordem, tá? Porque obviamente a maior ordem de integração que aparece aqui é 1, tá? E essa equação diferencial ela é claramente uma equação diferencial separável. Por que ela é claramente uma equação diferencial separável? Porque se você escrever ela como sendo dy dx, né, que é
outra forma que a gente tem de reescrever a derivada. Isso vai ser igual a x ao quadrado, y quadrado, dividido por 1 mais x. Perceba o que vai acontecer aqui desse lado direito. Você consegue separar o seu lado direito, né, em um produto de uma função que dependa apenas de x com uma outra função que dependa apenas de y. Em outras palavras, você está falando para mim que você consegue separar uma função que depende apenas da variável independente multiplicado por outra que depende apenas da variável dependente. Isso quer dizer que através de manipulações algébricas você consegue reescrever essa equação como se ela fosse uma equação separável, né? Lembrando aqui da regra que nós precisamos manter tanto dy quanto dx no numerador quando a gente acabar de separar, o que vai acontecer? Esse dx vai vir para cá e esse y tem que vir dividindo, né? Então você vai ficar com dy, o y quadrado que estava multiplicando vem dividindo, então dividido por y quadrado igual a dx, né? Que vai multiplicar o quê? Que vai multiplicar x ao quadrado sobre 1 mais x, ok? Então, olha o que aconteceu. Você tem a variável, né, as variáveis aqui separadas na sua equação, e aí por isso que essa daqui para nós vai ser uma EDO separável, ok? Então, vamos escrever isso de uma forma melhor. Então, ó, observe que essa EDO pode ser reescrita da forma que eu tinha falado antes, né? Então, você tem o dy dx igual a x ao quadrado sobre 1 mais x que multiplica y quadrado, né? Então, você vai passar esse y quadrado dividindo dy, então ele vai como y elevado a menos 2. Lembra, quando está no denominador, basta você colocar o menos no seu expoente, né? E aí, agora, esse termo x ao quadrado sobre 1 mais x vai ser multiplicado por dx, né? Então, agora basta você integrar em ambos os lados da sua equação, né? Integrou o y elevado a menos 2 para y, deu menos y elevado a menos 1, tá? E agora, para integrar o x ao quadrado sobre 1 mais x dx, você aqui vai precisar usar, né, uma mudança de variável. Qual mudança de variável? Você vai falar que u é igual a 1 mais x, né? Logo, du é igual a dx, né, nesse caso. E aí, você ainda vai obter que x é igual a u menos 1, tá? E aí, o que vai acontecer na hora que você fizer isso? Vamos puxar aqui, ó. O que vai acontecer na hora que você fizer isso? Essa integral vai virar integral de u menos 1 ao quadrado dividido por u du, ok? Esse u menos 1 ao quadrado, ele é u quadrado menos 2u mais 1, né? Então, essa integral vai virar integral de u ao quadrado dividido por u, que dá u, menos 2u dividido por u, que dá menos 2, mais 1 sobre u, isso tudo vezes du, né? Então, agora, para integrar isso, basta você integrar cada uma das parcelas. Integral de u dá u quadrado sobre 2. Integral de menos 2 dá menos 2u. Né? Integral de 1 sobre u dá ln do módulo de u, mais uma constante. Agora basta você voltar o u como sendo 1 mais x, fazer aí os ajustes que a gente precisa e você vai chegar exatamente que essa integral do lado direito da sua equação diferencial vai dar ln de x mais 1 mais x ao quadrado menos 2x dividido por 2 mais c. Então aqui você já tem uma solução implícita, ó. Menos y elevado a menos 1 é igual a esse lado direito. Então aí, obtendo essa solução implícita, você vai conseguir uma solução explícita, tá? Como? Você vai multiplicar esse menos 1 nesse outro pedaço. Depois, você pode colocar esse 2, né? Fazer um mínimo múltiplo comum aqui. Então, você vai multiplicar com 2 aqui no ln, 2 aqui no c. E aí, para encontrar o y, né? Só para
vocês entenderem o que está acontecendo, você vai fazer isso aqui, ó. Y elevado a menos 1 é igual a menos 2 ln de x mais 1 menos x ao quadrado menos 2x mais 2c, isso tudo dividido por 2, ok? E aí o que vai acontecer? O que vai ser o y agora? Y vai ser 1 sobre isso tudo que está aqui do lado direito. Então, o nosso y de x vai ser 1 sobre tudo que está aqui. Ou seja, o inverso, né? A fração inversa dessa. Então, vai ser 2 dividido por... Vou colocar o menos aqui de fora, todos eles estão, né? Para a gente... Aqui seria menos x, aqui seria mais, só para ajustar os sinais, e aqui seria menos, né? Ou melhor, vamos colocar esse sinal de negativo de fora, né? E aí a gente mantém os sinais originais para não confundir muito. Então, menos 2 ln de x, o sinal mantém positivo, negativo, positivo, ok? Então vai ficar menos 2 sobre 2 ln de x mais 1 mais x ao quadrado menos 2x mais 2c, ok? Então essa vai ser a nossa solução explícita nesse caso dessa equação diferencial separável. Vamos escrever isso de uma forma melhor, né? De uma forma mais bonitinha. Então a gente encontra como solução, nesse caso, uma solução explícita, né? Aqui você já tinha encontrado uma solução geral implícita. Aqui você encontrou uma solução geral explícita desse problema. Ok? Então era isso que eu queria conversar com vocês. Ok? Abraços, até a próxima.